Fala galera, um prazer tê-los aqui no canal Tá Explicado da Estácio. E eu estou aqui para te mostrar por que algumas previsões dos filmes futuristas ainda não aconteceram. A gente ainda não tem carros voadores, viagem no tempo e muitas outras coisas que obras cinematográficas super importantes imaginaram que existiriam no futuro. Agora, quer saber quais foram essas previsões? Vem comigo que eu vou te explicar. Mas antes de começar, já sabe, né? Vou pedir pra você se inscrever aqui no canal Tá Explicado da Estácio. Maravilha? Bora então começar com um clássico do cinema, na verdade um clássico da minha infância, e que traz uma das previsões mais comuns de filmes futuristas. Em 1982, o diretor Ridley Scott levou Blade Runner, o caçador de androides, para os cinemas com uma visão super futurista e com uma bela peculiaridade: os carros voadores, O filme, estrelado por Harrison Ford, é um sucesso absoluto do cinema cult, mas que errou ao prever que em 2020 a gente já poderia pilotar os nossos carros pelos céus. E você já parou para imaginar por que a gente ainda não tem carros voadores? Já pensou nisso? Se você pensar bem, um avião com mais de 200 pessoas a bordo seria algo muito improvável de voar, muito mais difícil do que um carro. Mas não é bem assim, e eu vou te mostrar por que os carros voadores ainda não existem. O primeiro problema é a relação entre nossa tecnologia atual e a grande física. Em Blade Runner e até em outros filmes de ficção científica, os carros conseguem simplesmente levantar voo na vertical sem o menor problema. Só que na realidade, a gente ainda não tem uma tecnologia ou um método satisfatório o suficiente para anular uma das forças mais presentes no universo. Sabe qual é? A grande gravidade. Tá, tem até os foguetes espaciais. Ai, Jubi, eles conseguem voar na vertical e ir até pra Lua. Mas você já reparou na força que os propulsores dessas naves fazem? Como a gravidade é uma força constante que sempre te puxa para o centro do planeta, a gente precisaria de alguma tecnologia ou combustível forte o bastante para anular essa força e gerar uma propulsão constante e forte o suficiente para colocar os carros no ar e manter eles voando em qualquer direção. Muitos, inclusive, acreditam que a energia elétrica vai ajudar a lançar os carros voadores. Mas a gente ainda tem alguns outros problemas tecnológicos que impossibilitam essa realidade. Só que tem um pontinho muito legal nessa história de tecnologia que já está acontecendo e que é essencial para os carros voadores existirem. Os carros autônomos, Se você tem um carro voador com vários propulsores e muitas outras mecânicas de voo, como um avião, por exemplo, seria praticamente impossível voar com seu carro sozinho. Até porque, numa realidade com carros voadores, existiria um tráfego aéreo muito mais complicado do que os de aviões e helicópteros que já existem. Então você teria basicamente uma linha de carros voando, fazendo curvas, acessando outros tipos de vias, uma zona, assim como é o trânsito de grandes cidades de hoje em dia. Imaginou? Por isso que seria essencial ter um sistema autônomo que fizesse isso para você. Nós já temos alguns exemplos de veículos autônomos rodando por vários países, mas ainda é um sistema que está se aperfeiçoando no chão. Então assim, mesmo no chão já atropela a gente, imagina isso no ar. Outro clássico que mudou o cinema também falhou na hora de prever o futuro. Eu tô falando de 2001, Uma Odisseia no Espaço. O filme, dirigido por Stanley Kubrick, é um marco cinematográfico até hoje, mas imaginou que teríamos uma base na Lua em 2001. Bom, já estamos, sabe quando? Já estamos em 2020. E embora algumas pessoas de fato planejaram a criação de uma base lunar, isso nunca aconteceu. Sabe por quê? Bom, a gente já sabe que tecnologia para chegar lá
e até pilotar um carro no solo lunar, o ser humano tem. Agora, para criar uma base seria muito, mas muito complicado. Primeiro porque a Lua não tem uma atmosfera própria para se proteger da radiação. Isso faz com que ela seja um território bem inóspito para qualquer ser vivo. Ela até tem alguns focos com água congelada em seus polos, mas seria um esforço enorme conseguir extrair essa água. Então, seria necessário, sabe o quê? Levar água daqui para lá. E já que ela não tem atmosfera, claro que ela também não vai ter oxigênio e outros gases extremamente importantes para manter a vida por lá. Se você pensar na Estação Espacial Internacional como uma base, então a gente consegue ver que construir e manter algo do tipo é possível. Mas mesmo que você chegue numa solução para esses problemas lunares, ainda vai ter que pensar em como levar comida, oxigênio, combustível para gerar energia e várias outras coisas necessárias para você manter uma base funcionando diariamente. E bom, não é barato, né? Você sabe quanto custou para os Estados Unidos fazer o programa Apollo, que levou o homem à Lua? Sabe quanto? 25 bilhões de dólares, E esse custo foi só para a tripulação pousar lá, estudar a superfície lunar e coletar alguns materiais para estudo. Além de voltar para a Terra, claro. Agora, imagine se tivesse que ficar lá. Quanto não custaria para manter uma base? Voltando para a Terra, vamos ver como é que a franquia Mad Max tentou usar a lógica para prever o futuro. Mas também, adivinha, falhou miseravelmente. Pelo menos por enquanto. A franquia, que começou lá em 1979, através da mente de George Miller e que contou com Mel Gibson como protagonista, não especifica uma data para os seus eventos, mas deixa claro que tudo acontece alguns anos após os tempos da época, ou seja, pouco depois de 1979. Mas foi no segundo filme que ficou mais claro que seu mundo pós-apocalíptico rolou porque a falta de petróleo gerou uma guerra catastrófica e o planeta virou um grande deserto sem leis. É óbvio que a gasolina não acabou e o nosso presente não é apocalíptico, mas isso leva à grande questão dessa lista. Por que não? Bom, primeiramente, nós ainda temos petróleo, temos muito petróleo no nosso planeta. Até o início de 2019, eram cerca de 2 trilhões de barris em reservas de petróleo conhecidas disponíveis no mundo. Isso sem contar os poços que ainda não foram descobertos. Isso quer dizer que, por pelo menos uns 50 anos, a gente ainda vai ter petróleo e gasolina para pilotar os nossos carros não voadores sem precisar brigar. Só que tem um ponto muito, mas muito interessante que Mad Max não explorou, que muito provavelmente vai evitar uma guerra e crises globais. Sabe de quem eu tô falando? Tô falando das fontes alternativas de energia. Segundo a Agência Internacional de Energia, o auge da demanda por petróleo no nosso mundo está chegando. Deve acontecer mais ou menos em 2025. Depois, as fontes alternativas de energia vão ganhar ainda mais atenção. Inclusive, atualmente, a gente já tem vários carros e muitas outras coisas que substituem a gasolina e usam energia elétrica para funcionar. Pro próximo filme, só posso dizer que não precisamos de estradas, entendeu? Mas antes, comenta aí se você sabe de algum filme que quase acertou ou chegou bem perto de acertar alguma previsão pro futuro. Você pegou a referência que eu falei agora há pouco? Eu tava falando sobre De Volta para o Futuro 2, de 1989, que leva os icônicos Marty McFly e o Dr. Brown para 2015 e mostra previsões de um futuro que, adivinha, ficaram só no filme. A parte dos carros voadores, eu até já falei, mas e dos skates? Lembra aqueles skates que voavam? A prancha do protagonista que flutua em qualquer superfície, inclusive na água, é uma das tecnologias que mais fascina no filme, E por que será que ela ainda não existe? A resposta é muito simples. Assim como para os carros voadores, a combinação entre física e tecnologia dificulta a invenção desse skate voador. Algumas empresas investiram e ainda investem pesado para criar um modelo similar ao do personagem, mas não conseguiram chegar tão perto
de tudo que o skate do filme consegue fazer, porque a invenção usa ímãs e supercondutores a baixas temperaturas, que são causadas pelo nitrogênio para repelir seus campos magnéticos e fazer a prancha flutuar. Só que esse skate flutuante, ele só funciona se ele passar por cima de uma base de metal, diferente do filme, os filmes sempre inventando moda. Tá vendo como é mais fácil imaginar uma tecnologia do que simplesmente construir uma? Assim como para os carros voadores, esse skate precisaria de uma tecnologia que ignorasse ou invertesse a lei da gravidade para se manter no ar com alguém em cima dele. Mas por enquanto, o mais próximo que a gente chegou de finalmente poder flutuar que nem o Marty McFly foi com ímãs e nitrogênio. Outra previsão do filme é uma caixa postal com uma máquina de fax. Essa ideia, ela até parece interessante. Não tem tempo suficiente para mandar uma carta? Manda um fax. Sabe o que é fax, né? Só que a tecnologia no nosso mundo tomou um rumo completamente diferente e foi substituída pelos e-mails. Elas basicamente têm a mesma função, mas você já mandou algum fax na vida? Hã? Acho bem difícil. Como a internet e dispositivos eletrônicos que usam esse serviço avançaram e ainda avançam com o tempo, faz sentido que essa previsão aí não faça sentido no nosso mundo moderninho. E não tem como não mencionar viagens no tempo, né, gente? A grande proposta dos filmes de Volta para o Futuro é viajar no tempo, mas a gente também não tá perto de conseguir viajar para momentos diferentes no tempo. E eu vou te mostrar como o físico Richard Miller explicou ser impossível fazer isso. Baseado na teoria de Albert Einstein de que o universo está em constante expansão desde o Big Bang, há quase 14 bilhões de anos atrás, o tempo também expande, Isso quer dizer que o futuro ainda não existe, já que ele está sendo criado. E por isso é impossível viajar para o futuro, já que ele ainda não existe. Loucura, né? E sobre o passado? Bom, vamos lá. Ele também acha super improvável que seja possível voltar no tempo, porque para reverter o tempo, você precisaria reduzir o espaço no universo. Isso acontece quando uma estrela explode, mas essa redução de tempo, ela é tão ínfima que a gente nem conseguiria ver o que aconteceu de fato. É claro que os filmes exploram a fantasia para contar suas histórias, mas dá pra ver que tentar prever a tecnologia e acontecimentos do futuro nem sempre é um tiro certo, né? E aí, tá explicado? Então, se você gostou do vídeo, já sabe, né? Não esquece de se inscrever no canal e deixar, aquele joinha pra valorizar o profissional da educação. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço, tchau!